É por isso que eu digo que você precisa hoje usar um meio de transporte muito mais inteligente. Imagina em um engarrafamento como esse. Bora falar sobre mobilidade elétrica? Para quem eu não indico hoje comprar uma scooter elétrica ou uma moto elétrica, tá? Lembrando, estamos aí no final de 2021. E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, bora lá! Mais um Scooter Vlog, você acompanhando aqui a minha rotina a bordo da EV1, a scooter elétrica da Volts. Lembrando, esse aqui é o modelo 2019, tá? E a gente vai aí fazer o meu percurso, aquele percurso que você me acompanha até o escritório, e a gente vai trocar uma ideia sobre mobilidade elétrica. Então, se você não for inscrito, cara, já se inscreve aqui no canal, que a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira. E a partir da semana que vem voltam aí os vídeos de viagem, e a gente vai intercalando o nosso conteúdo, tanto com o conteúdo do dia a dia, como também das viagens que eu adoro fazer, beleza? E por que eu estou trazendo um conteúdo como esse? Eu fiz ontem um vídeo sobre habilitação para moto elétrica no Brasil. Se você não viu, cara, dá um pulinho lá, confere também, já deixa aquele like, porque é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal. Precisa ou não precisa de habilitação? Então lá eu explico um pouquinho sobre isso, tá? Mas hoje eu queria falar também de um outro tema que eu vejo ser de muita relevância, principalmente hoje para quem vê o preço do combustível subindo todos os dias, fica aí meio que desesperado, precisa de mobilidade e vê a moto elétrica como uma alternativa. Porém, galera, eu sou muito claro, sempre defendi e sempre bati nessa tecla. A mobilidade elétrica, ela ainda não é para todo mundo. E nesse vídeo eu quero falar alguns exemplos que eu não vejo que a mobilidade elétrica iria solucionar o seu problema. De repente você se encaixa aí nesse perfil. Mas esse vídeo também é interessante para que você possa fazer o contrário. Se você disser não, nenhum desse perfil aí é o meu, pelo contrário, então eu acredito que eu me encaixaria. E aí a gente vai também de repente fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Você também pode acompanhar aqui como é que eu vou pilotando no meu dia a dia, e você vai vendo como é que a moto elétrica se comporta no trânsito urbano. Eu ando aqui da mesma forma que eu andaria com minha moto a combustão, só que com algumas particularidades. Exemplo, aqui seria uma faixa onde o pessoal vai andar com velocidade maior. Eu vou sempre mantendo aqui, ó, na faixa da direita, me preservando e também não atrapalhando o trânsito. Lembrando que a EV1 2019, essa versão aqui, que é a primeira versão da Volts, ela é limitada aí a 60 km por hora, tá? Já nas outras motos que estão no mercado, a EV1 Sport, a EVS, aí não esqueça isso, você vai poder andar de boa aí no seu trânsito. Porém, a autonomia é um fator que sim, ele é determinante para você escolher se vai ou não para uma moto elétrica. E é nesses casos aí que eu vejo que algumas pessoas não se encaixam. Eu vou falar, exemplo, eu sempre dou esse exemplo, de repente você já pode até ter me ouvido falar isso daí, tá? O cara que é um vendedor e ele não tem uma rotina fixa de trabalho. Então ele pode, de repente, estar rodando e atender uma pessoa em Jaboatão. Eu tô falando aqui de Recife, tá? Aí depois o cara vai em Grande Recife, e atende um em Olinda. Aí depois o cara vai para as Graças, e depois o cara vai... Então assim, o cara tem um dia, na realidade, que ele não tem como prever. Então, se ele não tem como prever, realmente fica bem complicado ele ainda adotar uma moto elétrica por conta da autonomia. A gente sabe que a autonomia dos veículos elétricos, eles ainda são limitados. Porém, já tem vários outros projetos aí para aumentar esse tipo de autonomia, mas isso a gente pode falar até em outro vídeo. Vamos falar no que realmente hoje você encontra no mercado, tá? E aí muita gente pergunta, pô, Rafael, mas tá falando isso só da Volts? Não, eu só tô falando realmente para qualquer veículo elétrico que você tem no Brasil. Então, eles são limitados, todos vão ter problema com a autonomia, todos vão ter problema com o tempo de recarga, que eu digo que não é problema, é uma característica, porque para mim não é problema, já que eu coloco ela para carregar enquanto eu estou fazendo outras coisas, tá? Mas para você que de repente tem uma vida que precisa estar em locais completamente diferentes, não tem como você prever, aí realmente é complicado de você ter uma moto com uma autonomia que seja ali limitada. Um outro fator também que eu vejo que não seria interessante ainda
é para você que de repente trabalha em aplicativo. Por isso eu digo ainda, tá? Mas estão sendo desenvolvidas aí novas tecnologias para conseguir sanar esse problema. Mas exemplo, eu digo aqui no meu caso aqui da EV1 2019, que tem 60 km de autonomia. Essa moto não é feita para você conseguir fazer entrega em aplicativo. Você vai ter um raio muito pequeno de uso. Apesar que eu vi algumas pessoas fazendo, então, mas eu não recomendaria. Uma coisa é conseguir fazer, outra coisa é recomendar, né? Então não recomendaria ainda. Mas para isso aí tá vindo a EVS Works, que a gente também pode falar em breve, tá? Mas ainda não é uma realidade no mercado. Você ainda não compra uma, entendeu? Por isso que eu tô dizendo, o que seria hoje, para quem eu não indicaria. Um outro também usuário que eu não indicaria a compra de uma moto elétrica é o cara que realmente ele gosta de viajar e ele não tem condições de ter dois veículos. Na realidade, o melhor dos dois mundos é o que eu transito hoje. Eu tenho a minha moto a combustão para viajar e eu tenho aqui a moto elétrica para o meu uso no dia a dia. Então é um uso muito mais racional. Eu economizo na manutenção da minha moto a combustão, eu economizo a gasolina, porque como eu falei, cada dia ela está muito mais cara. E eu tenho um uso aqui da minha moto elétrica exatamente para suprir essa minha demanda do uso urbano. Porém, se você não tem condições aí de manter os dois veículos e só vai ter uma moto, aí e você curte viajar, né? Ou precisa viajar também, de repente você precisa viajar a trabalho e tal, então eu também não recomendaria aí o uso da moto elétrica para você ainda, tá? Ah, Rafael, eu já vi algumas pessoas comentando que daria para viajar com a moto elétrica. Cara, você tem que ter um ambiente muito controlado. Por isso que eu digo que eu não recomendaria. Exemplo, você está aqui, eu vou dar de novo um exemplo aqui, saindo aqui de Recife, e aí você precisa ir em João Pessoa. São mais ou menos 120 quilômetros, tá? Ah, será que eu consigo ir com a EVS? Pode ser que sim, se você mantiver ali os 80 km o tempo todo. Nunca fiz esse teste, mas vamos lá que você consiga chegar em João Pessoa, tá? Aí você chega em João Pessoa e você vai carregar a EVS como? Ah não, eu vou carregar no hotel. Beleza, a EVS ainda tem a vantagem de você conseguir retirar as baterias, subir com o carregador. Mas veja o transtorno que você vai ter para conseguir carregar essa moto. Outra coisa, você de repente está na metade da sua viagem e acontece algum imprevisto de uma estrada estar bloqueada, ter algum problema que você não consiga passar e você tenha que retornar. Se você já está tipo próximo a João Pessoa, meu amigo, você não vai conseguir retornar para Recife nem para um outro local onde você vai poder fazer o carregamento da moto. Por isso que eu digo, o uso da moto elétrica é o uso restrito à cidade. E eu acredito que isso aí vai ser por longos anos, tá? Mesmo você tendo recargas rápidas, mesmo você tendo um sistema, eu não vejo que o cara que na realidade quer viajar de moto, ele vai utilizar a moto elétrica. Se você quer viajar de moto, você vai acabar usando a moto a combustão. Mas o foco é exatamente esse, é para resolver o problema da mobilidade. E o problema da mobilidade, grande parte dele é na cidade. E é para isso que as empresas estão desenvolvendo seus produtos voltados para a mobilidade elétrica, para desenvolver exatamente isso aqui, ó, para resolver o problema. Veja quantos carros a gente vê aqui hoje com 1 a 2 pessoas dentro do carro. E se esses carros aí eles não tivessem e você pudesse utilizar uma moto elétrica para fazer essa locomoção dentro da cidade, primeiro que a gente reduziria muito o trânsito da cidade, ficaria um trânsito muito mais tranquilo para você rodar, seria um trânsito com uma emissão de monóxido de carbono muito menor, seria também muito mais eficiente na hora de você conseguir estacionar os veículos na cidade. Então veja como são grandes benefícios que as cidades ao redor do mundo ganhariam adotando o modal elétrico, principalmente a moto, como uma principal ferramenta de transporte. Mas é o que eu digo, isso daí é uma fase de transição. Acredito que todo mundo um dia vai estar andando em veículos elétricos para a locomoção aqui no dia a dia. O veículo a combustão, o veículo elétrico, tá? O veículo a combustão, ele vai sim permanecer, eu não acredito que irá acabar nem tão cedo, porque é algo que, além do que, também tem a parte da paixão, né? Então muita gente curte o motor, então é legal. Eu não estou dizendo que eu não curto não, pelo contrário, eu curto demais.
Quem acompanha minhas viagens, veja que eu adoro estar na estrada. E quem me proporciona isso é minha moto a combustão. Agora, eu também não vou dizer a você que andar na cidade com um veículo elétrico é muito melhor, cara. Sem emissão de ruído, sem a vibração do motor. Você com a praticidade de chegar em casa, põe para carregar. Agora eu peguei e vim me embora trabalhar. Chego lá no trabalho, hoje eu tenho um compromisso. Então o que eu vou fazer? Eu trouxe aqui o carregador, eu vou subir com a minha bateria, coloco para carregar. Então, como eu tenho um compromisso na parte da tarde, então para não ficar no limite da bateria, eu dou uma carga nela, eu vou com a minha carga completa. Então, se você tem uma possibilidade de fazer isso, ó, show de bola. Volto a frisar de novo. Mais um perfil que eu vejo também que não tem condições ainda de ter uma moto elétrica. Se você no seu trabalho não tem essa possibilidade de dar uma carga e você chega lá praticamente no limite da sua autonomia. Quando eu fiz o teste aqui na EV1, eu consegui sair de Olinda, fui até o Paiva e ela voltou e encerrou ali mais ou menos em Piedade. Um dia eu estava no Janga e aí eu encontrei um usuário de EV1. Ele estava com uma EV1zinha branca lá no final ali, praticamente na praia do Janga, já no final ali em Paulista, tá? Quase Pau Amarelo. E a gente conversando, aí ele fez: rapaz, foi uma maravilha, eu comprei aqui a minha EV1 e eu venho de Jaboatão. Eu disse: rapaz, de onde? Ele fez: eu moro em Candeias, eu venho de lá, trabalho aqui. E eu, quando chego aqui, como eu vou passar aqui 8 horas, eu tenho a possibilidade de carregar aqui no trabalho. O patrão dele libera, vê que o custo é praticamente irrisório para deixar ele carregar lá. Ele dá uma carga e ele volta. Ele disse que o que ele está economizando, ele pagou a moto dele em mais ou menos 6 a 7 meses. Ele liquidou a EV1 só do que ele consumia de combustível, indo de Prazeres, ali de Jaboatão, Jaboatão dos Guarapes, aqui em Prazeres ali, até o Janga, meu amigo, todo santo dia. Ele disse: ó, eu venho de boa. Aí entra também aquele aspecto. Ele vem num horário bem interessante, porque ele trabalha, ele pega no trabalho dele às 4 da tarde. Então ele vem às 3 horas da tarde, ele não pega nem trânsito. Quando ele volta, é meia-noite. Então ele também volta aí com fluxo livre. Então você vê que ele consegue transitar tranquilamente. Ele tem também as limitações da velocidade às 60 km por hora. Mas ele disse que depois que ele se adaptou, a economia que gerou para ele, ele nem pensa 2 vezes em voltar para uma moto a combustão. Na verdade ele saiu do carro, né? Mas ele disse que já teve moto a combustão também. Mas ele estava atualmente com um carro. Aí é que ele disse que não pensa mesmo em voltar para nem carro nem moto a combustão. Ele mantém o carro dele. Disse que vai ficar só utilizando nos finais de semana quando está sair com a família. Mas para o uso diário é a moto elétrica. Tá entendendo onde eu digo que depende muito do perfil? Mas para esses perfis que eu falei que você pode se encaixar, realmente, cara, aguarda um pouco. A mobilidade elétrica ela está sendo desenvolvida muito rápida. Todas as grandes marcas já têm projetos aí de motos elétricas. Eu acredito que eu vou falar num próximo vídeo sobre isso, que também tem muita gente me perguntando sobre por que as grandes marcas não estão aí investindo nas motos elétricas. E estão sim, tá? Então eu vou falar sobre isso, mas vamos deixar para o vídeo de amanhã, porque aí também é um tema que a gente pode vir debatendo no nosso dia a dia, beleza? Então vamos embora, vamos rodando aqui, praticamente chegando no bairro de Boa Viagem, já a zona sul da cidade do Recife. Vamos passar aqui o bairro do Pina e adentrar ao bairro de Boa Viagem. E você vê que a minha EV1 me traz tranquilamente e me leva todos os dias aqui nessa cidade que eu adoro, meu camarada. E hoje tá um dia lindo, hein, pra gente pilotar nossa motoquinha. Tá um dia gostoso. Deixa eu passar aqui, ó. Pronto, você vê. Aqui a gente tem condições de transitar tranquilamente. A velocidade máxima é de 60 km por hora. Então o pessoal acaba utilizando essa velocidade e a gente consegue tranquilo, cara, e rodando aqui, ó. É por isso que eu digo, sabe? O legal é você ver canais onde exibem a experiência, porque aí você pode saber se encaixa ou não. Uma crítica que eu faço é que tem uma galera que às vezes gosta de opinar e nunca nenhum veículo elétrico o cara andou, mas ele tem um saudosismo aí do veículo a combustão e meio que ele critica sem nem ter tido a experiência. E isso eu acho tão errado, cara.
Porque o que eu digo, acho que hoje a gente está num mundo muito polarizado. Ou você é do elétrico ou você é da combustão, e não deve ser assim. Eu acho que tem espaço para o elétrico numa determinada parcela e tem um espaço para o combustão na parcela dele também. Eu acho que a gente tem que conviver em harmonia. Eu acho que a gente ter esse pensamento e saber aonde adequar cada um e para que pessoas é que pode ser que aquele veículo atenda é a melhor forma de a gente conviver em paz aqui no trânsito. E claro, sempre vai haver o espaço para o carro também. Eu sou um cara que adoro dirigir, adoro, cara. Eu adoro muito dirigir. Só que realmente, para muita gente, dirigir hoje está ficando complicado por causa realmente do custo, cara. Do custo. O custo do combustível aí, eu queria saber até de você. Diga aí nos comentários quanto é que está custando a gasolina na tua região. Tem região acima de R$8, cara. Então, realmente eu não tenho ideia onde é que a gente vai parar com esse tipo de situação. E isso é algo que afeta muito o brasileiro, porque ele envolve desde só o deslocamento diário aí para o seu trabalho, como também acaba aumentando tudo, né? Porque tudo depende do combustível para ser transportado no nosso país. Então a gente realmente está aí passando por uma fase bem complicada no preço dos combustíveis. Beleza, galera? Então fica aí mais um videozinho. Se você de repente se encaixa num perfil desses que eu falei, aí realmente a mobilidade elétrica ainda não vai conseguir te atender, mas por isso que eu falei que ainda, até porque tem alguns projetos bem legais aí sendo desenvolvidos, não só pela Volts, mas por várias empresas aí ao redor do mundo. E essa semana também de repente a gente pode ir tocando nesse tipo de assunto, porque hoje a gente vai dedicar essa semana aí à mobilidade elétrica, tá bom? Então vamos lá, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu vou curtir esse trânsitozinho maravilhoso aqui da cidade do Recife e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!